Olá pessoal, Deus abençoe a todos. O Emerson Germano falando. Eu venho aqui por meio desse vídeo compartilhar com vocês a minha leitura anual desse ano de 2025 e mostrar para vocês os livros que eu fiz a leitura desse ano e contando as experiências com cada um deles. O ano passado eu compartilhei, mas foi apenas uma imagem que eu coloquei o nome dos livros que eu tinha lido. Esse ano eu achei por bem compartilhar com vocês essa experiência em vídeo, tá certo? Então fique comigo até o final. Cada um livro melhor do que o outro, eu gostaria de compartilhar com vocês para que todos nós possamos ser edificados de alguma forma, de alguma maneira. Também vale destacar que teve alguns livros que eu li ele impresso, né, em físico, e teve outros que foram em formatos digitais, tá ok? Então fique comigo até o final, que vai ser um vídeo muito abençoado. O primeiro livro que eu fiz a leitura foi Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, que é de C.S. Lewis. É um livro muito conhecido, que foi uma amiga minha que me emprestou para fazer essa leitura, e foi uma leitura muito proveitosa, muito boa. Foi meu primeiro livro de C.S. Lewis que eu li, até então nunca tinha lido. Então foi um livro bem interessante, eu gostei bastante da leitura. Tive um pouco de dificuldade de entender, principalmente no começo, porque eu nunca tinha lido C.S. Lewis. Mas é um livro que ele instiga a você refletir, a você pensar, a você meditar, força a sua mente na leitura e faz com que você viaje na leitura do livro. É um livro bem interessante, né? Esse livro vale a pena você ler. O segundo livro que eu gostaria de compartilhar é o livro Ele Veio para Libertar. Gente, esse livro é um livro extraordinário. Inclusive, eu quero ver se eu leio ele pela segunda vez, porque é um livro que tem um conteúdo muito forte, né? Principalmente nessa questão espiritual, nessa questão de libertação, de transformação. É um livro de uma mulher que conta o seu testemunho. É algo extraordinário. Se eu fosse falar aqui, era um vídeo inteiro falando apenas desse livro. Abriu minha mente e me mostrou como funciona o mundo espiritual. Vale a pena ler esse livro. Ele Veio para Libertar. Um livro extraordinário, inclusive eu quero ler ele novamente. O terceiro livro que eu gostaria de compartilhar é o de Francis Chan, Apagando o Inferno. O ano passado eu li 2 livros de Francis Chan, Louco Amor e O Deus Desconhecido, que vale a pena ler esse livro. Para mim, o livro Louco Amor foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Mudou minha mentalidade, mudou o meu coração, mudou minha forma de enxergar muitas coisas, né? Então, são livros extraordinários. O Francis Chan, a escrita dele é uma escrita fácil, prática e que nos confronta. Todos os livros dele nos levam a uma reflexão e a um confronto muito forte. Então vale a pena ler os livros de Francis Chan. Eu li esse livro, Apagando o Inferno, dele, e é um livro também fascinante, que vale a pena a gente fazer essa leitura também. Vale a pena ler Francis Chan. Para mim, o melhor e o maior livro que eu li esse ano, que foi a Bíblia Sagrada. Existe algo que eu gosto de fazer, que inclusive em outro vídeo eu posso até compartilhar com vocês, que é trabalhar por meta. Então, quando a gente trabalha por meta, se torna melhor a nossa leitura e mais prática. Por exemplo, a minha meta esse ano foi ler a Bíblia. Então, a partir de 1º de janeiro, a minha meta foi ler a Bíblia esse ano. Então, eu trabalhei em cima dessa meta e foquei na leitura bíblica. Depois, quando eu terminei de ler a Bíblia, foi que eu foquei nos livros. Mas esse ano eu consegui ler a Bíblia toda, eu acredito que 9 meses, 10 meses foi o período da minha leitura. E o restante dos meses foram lendo esses livros. Então a Bíblia não tem nem comentários, né, para a gente fazer. A Bíblia Sagrada, ela é a leitura que devemos fazer diariamente, constantemente. É o pão que nos alimenta. Então dispensa comentários. Outro livro que eu li, na verdade reli, se pode dizer assim, foi Heróis da Fé. É um livro extraordinário. A biografia e a história de grandes homens de Deus que impactaram o mundo com suas vidas e o seu testemunho e fizeram grandes coisas na obra no reino de Deus. Eu acredito que foi a segunda ou a terceira vez que eu li esse livro já. Então é um livro fascinante que
todo cristão precisa ler. Todo cristão precisa ler Heróis da Fé. Todo cristão, desde o novo convertido ao mais velho na fé. Se você não leu, leia esse livro. Você precisa ler esse livro. É um livro que lhe confronta, é um livro que mostra grandes feitos de grandes homens que renunciaram ao mundo, como diz o próprio livro, né, usando o texto lá de Hebreus, homens de quais o mundo não era digno de que eles estivessem aqui. É um livro fascinante, vale a pena ler esse livro. Outro livro que eu li foi O Dever de um Pastor. É um livro pequeno, mas é um livro bem interessante também, mostrando o dever de um pastor, o ministério pastoral. É um livro que é muito interessante. Outro livro que eu li, eu fiz aqui as anotações, foi O Deus Desconhecido. Na verdade, foi esse ano que eu fiz a leitura desse livro. O Deus Desconhecido, de Francis Chan. Falando a respeito do Espírito Santo. Ele mostra no livro que na igreja a gente vive como que esquecidos do Espírito Santo. Negligenciamos o Espírito Santo, a sua ação, a sua importância, e acabamos que não dependemos do Espírito Santo. E é um livro também que confronta a gente. Tem até uma parte lá que ele diz que retirasse o Espírito Santo da igreja por completo, a ação do Espírito Santo por completo, a igreja continuaria agindo e trabalhando da mesma forma que ela trabalha atualmente. E isso é muito chocante, isso é muito impactante, porque é como que se a gente trabalhasse, vivesse na nossa própria dependência, na nossa própria capacidade, porque nós temos essa capacidade de fazer, de realizar, e esquecemos de depender do Espírito Santo. Então é muito forte, muito impactante esse livro. Vale a pena a gente ler esse livro, como também os livros do Francis Chan. O outro livro que eu li também, muito impactante, que confronta a gente, foi o livro O Pecado de Não Orar. Esse livro foi em formato digital, um livro curto, aproximadamente 90 páginas, se eu não me engano, e mostra a importância da oração, a importância da oração e o perigo da negligência da oração, mostrando que a gente precisa orar, que a gente deve orar. Então, é um livro também que muda a mentalidade cristã concernente à oração. Vale a pena ler esse livro também. Outro livro que me impactou bastante foi um livro de John Bevere. O nome é A Isca de Satanás. Nesse livro, ele fala a respeito dessa isca do diabo que tem mais aprisionado e fisgado os cristãos. E essa isca ele diz que é a ofensa. Já estou trazendo os spoilers aqui para você. Mas ele fala que essa isca é algo chamado ofensa. E que por causa da ofensa, muitos cristãos têm sido infectados, têm sido fisgados, presos pelo diabo. E ele mostra ali vários exemplos bíblicos de pessoas que foram ofendidas, de pessoas que ofenderam. E é um livro assim que mostra e que coloca, que humilha a gente, na verdade. E ele olha para você, o livro, e diz, você não tem o direito de se ofender. Fica no teu lugar. É um livro que mexe com a nossa estrutura, mexe com o orgulho e realmente nos humilha. É um livro bem interessante. Outro livro que eu li também foi o livro de Josué Gonçalves, Aprenda a Pregar. É um livro interessante, eu ganhei de presente esse livro de um pastor, amigo meu, pastor Luciano, e eu li esse livro, foi um livro muito bom, uma leitura fácil, prática, simples, um livro muito importante, principalmente para aqueles que querem pregar, que querem iniciar esse ministério de pregação, e é um livro que nos traz essa linguagem simples e prática a respeito do ministério da pregação, muito bom, muito importante. Outro livro também foi o Conselhos para um Lar Cristão. Esse livro ele tem um teor assim, puritano, baseado nos ensinos do século XVI, XVII, do movimento puritanismo, uma visão mais radical do cristianismo, que é uma visão que eu gosto bastante de ler, principalmente. Eu gosto muito desses escritos puritanos, e foi um livro muito interessante, mostrando a responsabilidade de um pai, de um dono de casa, de uma família, da mãe, dos filhos, e como levar toda a sua família para glorificar o nome do Senhor. É um livro muito importante também. Outro
que eu fiz a leitura foi O Pastor e o Aconselhamento Bíblico. Esse aí é um livro mais para esse ministério pastoral e mostra a importância do aconselhamento bíblico, mas também que serve para a igreja, porque tem uma parte lá que fala que toda a igreja deve se empenhar nesse ministério, que é o ministério do aconselhamento bíblico, e não esperar apenas para o pastor da igreja, mas todos os irmãos têm que se empenhar nesse ministério de ajudar uns aos outros. Muito importante esse livro também. Outro livro é de Joel Bick, especialista nessa área do puritanismo. Ele fala, esse livro é A Adoração no Lar. Esse livro é interessante porque ele mostra a importância do culto no lar. Ele mostra a importância do devocional. Ele mostra a importância de uma vida diária com Deus. Mostra a importância da liderança do pai na família para um culto devocional, para um momento devocional. Esse livro toda a família precisa ler, principalmente em conjunto, para que você com a sua família possa honrar a Deus no seu lar, na sua casa. Muito interessante. Próximo livro que eu fiz a leitura foi Pregando para a Glória de Deus. A importância do ministério da pregação no reino de Deus. É um livro também baseado nesses escritos puritanos e é um livro muito interessante sobre a preparação, mostra a preparação do pregador, do sermão, né? A importância, levar a sério esse ministério, né, da pregação. Ele nos confronta, né, e nos exorta a levar a sério, com máxima seriedade, o ministério da pregação. Outro livro que eu fiz a leitura foi o Dr. Yong Cho, que é aquele pastor lá coreano, da maior igreja do mundo. A princípio, quando eu comprei esse livro, eu li ele, eu tenho ele na verdade, né? A princípio, quando eu comprei esse livro, tanto pelo valor quanto pela capa, eu já fiz o julgamento. Eu acredito que esse livro não seja muito bom de se ler, não seja muito bom, mas comprei um valor bem em conta, bem barato, a capa meio assim, e de fato eu julguei o livro pela capa. Gente, quando eu fiz a leitura, é uma leitura fascinante. É incrível esse livro, porque ele usa métodos simples e práticos que nós já sabemos de como levar uma igreja a um crescimento, baseado nas escrituras. Só que a questão desse livro é que ele não traz apenas a teoria, ele traz a prática. Ele mostra na prática como funcionam esses métodos, e é algo assim extraordinário. A gente sabe que precisamos orar, precisamos pregar a palavra, precisamos ter comunhão, tudo isso nós já sabemos, mas uma coisa é você ter a teoria e outra coisa é você ter a teoria e a prática. E nesse livro ele traz a teoria e traz a prática. E abre a sua mente assim. Eu li esse livro em pouquíssimos dias, hein? Foi rápido a leitura desse livro, de tão boa que é. O penúltimo que eu gostaria de falar, o livro Mate o Dragão. Esse livro é de Israel Subirá, que é o filho do pastor Luciano Subirá. É um livro muito interessante, muito importante, que fala a respeito dos desafios do homem que enfrenta durante a sua vida, durante a sua trajetória. É um livro que é importante, né? Principalmente jovens, homens, fazem a leitura desse livro, é bem interessante. E por fim, eu li recentemente, terminei esses dias, o livro Zelo Sem Burnout. É um livro também que eu gostei bastante, uma leitura simples, prática, mas muito importante. Eu vi uma pesquisa hoje que cerca de 40% de pastores brasileiros sofrem com essa crise, burnout, né? Quando alguém chega ao seu limite físico, psicológico, emocional, e entre as crises, pode ser um princípio e levá-lo a crises maiores. Então é algo que a gente precisa atentar. Eu fiz essa leitura, gostei bastante, me ajudou bastante, abriu minha mente para alguns pontos da vida. Então é um livro interessante. Atualmente eu estou lendo 2, não sei se vai dar tempo ler daqui para o final do ano. O que eu estou lendo é Super Ocupado, que é um livro mostrando a correria da vida, a correria frenética da vida, como a gente chegou a esse nível dessa correria em que a gente não tem tempo mais para nada. Eu estou lendo esse livro e eu estou lendo outro também, Uma Vida Sem Redes Sociais. É um testemunho de uma mulher que era uma influencer e de repente ela decidiu viver sem redes sociais porque estava prejudicando a sua vida e a sua família. Então eu estou lendo esses 2 livros, não sei se vai dar tempo de ler daqui para o fim do ano, mas estou lendo esses 2. Então esse é um dos nossos livros que eu gostaria de
ter compartilhado com vocês, estou aqui compartilhando. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que Deus abençoe sua vida. Mais para frente eu vou colocar mais livros, dicas, para ver se ajudo alguém, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.